A paz do Senhor a todos. Eu queria deixar uma palavra da parte do Senhor nessa noite para cada um de vocês. Você que nos acompanha nesse momento. Se encontra no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. A primeira leitura que eu queria fazer no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel ele deu entendimento em toda visão e sonhos. Capítulo 2 do livro de Daniel, eu gostaria de fazer outra leitura. A partir do versículo 1 diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei lhe mandou chamar os magos, astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram, se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho. Aqui ele já vai relatar só um sonho. Tive um sonho. Para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. Versículo 6: Mas se vós me declarardes os sonhos, e a sua interpretação recebereis de mim presentes, dádivas e grandes honras. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Pulando para o versículo 12. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel para que fosses mortos. Então Daniel foi avisado, e prudentemente Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse: Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto que mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. É interessante, irmãos, que esse texto, se você der continuidade na leitura, olha o que diz: para que pedisse a misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus dos céus. E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha o que diz o texto. É interessante, irmãos. Quando eu parei esta semana, durante 15 dias, meditando um pouco nessa palavra, Deus, Ele me traz uma revelação da parte do Senhor nesse texto. A Bíblia diz, irmãos, no primeiro versículo que nós fizemos menção, que Deus, Ele deu aos amigos e a Daniel e seus amigos sabedoria, inteligência, força, conhecimento. Mas a Daniel, só a Daniel Ele deu o dom de visão e dom de interpretação de sonhos, que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, que Deus ele deu a esses talentos para Daniel, porque Deus tinha um propósito. Todo talento que Deus ele nos dá, irmãos, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Todo talento é porque Ele tem um projeto na nossa vida quando Ele nos dá um talento, quando Ele nos dá uma dádiva dessa. E eu tenho certeza que Deus, para cada um de nós, Deus nos deu um talento.
Basta nós descobrirmos qual foi o talento que Ele nos deu, para que Ele quer que nós usamos esse talento. E Deus, Ele te deu um talento. E para Daniel Ele deu vários talentos. Mas eu percebo que no capítulo 1, Daniel e os seus amigos, eles estão na Babilônia, como você conhece muito bem a história de Daniel e os seus amigos, que eles foram levados cativo para a Babilônia, tirados da sua terra natal. Eles foram tirados à força, foram levados em meio à violência para uma terra estranha. E essa terra não era outra senão a Babilônia. E ele chegando naquele lugar, ele chega não como servo de Deus, mas ali naquela cidade, ele chega como escravo. Ele chegou cativo naquela cidade. Ele habitou naquela cidade como escravo. No capítulo 1 do livro de Daniel, ele está como escravo. E no capítulo 2 de Daniel, no início do capítulo, ele ainda está como escravo naquela cidade, como cativo naquela cidade. Mas a Bíblia diz que Deus dá um sonho, Deus dá vários sonhos para o rei Nabucodonosor, para o monarca Nabucodonosor. E esses sonhos incomodam muito o rei. Mas por que Deus usa esse método para trazer um incômodo ao rei? Deus podia usar outros. Você pode imaginar que Deus podia usar guerra, Deus podia usar outros meios, mas como Deus ia incomodar tanto um rei Nabucodonosor se não fosse por intermédio de um sonho? Por intermédio de guerra? Não, porque o rei Nabucodonosor era um guerreiro. Ele vencia todas as batalhas, ele não perdia as batalhas. Talvez, meu querido, Deus, você acha uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz de fazer muitas coisas, uma pessoa que nunca perdeu uma batalha, mas tem algo te incomodando, tem algo que veio ao teu coração que te incomodou. E nesta noite, Deus, Ele traz uma revelação da parte do Senhor para você que está incomodado com alguma situação, que está passando por algum momento difícil na sua vida. Talvez algo esteja te incomodando, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, Ele traz uma palavra ao teu coração. E a Bíblia diz que a partir do versículo do primeiro, ele relata que foi vários sonhos, mas a partir do versículo 2, do capítulo 2, a gente percebe que teve um sonho que incomodou o rei demais, deixou ele perturbadinho, deixou ele perturbado, deixou ele incomodado esse sonho. E ele convocou todos os sábios, diz a palavra do Senhor, para trazer uma interpretação. A paz do Senhor, Lô. Deus abençoe a sua vida. Ele trouxe uma interpretação, para trazer uma interpretação para o rei que estava incomodando esse sonho a ele. E ele convocou todos os sábios da Babilônia, os encantadores, os adivinhos, os astrólogos, todas as pessoas sábias daquela região ele trouxe diante da sua presença. E ele queria que essas pessoas relatassem o sonho para ele. Mas veja bem, irmãos, o texto, os encantadores, os astrólogos, eles falam para o rei e dizem assim: meu rei, conta-nos o sonho que nós damos a interpretação. Ele disse: não, se eu contar o sonho para vocês, eu quero resumir essa palavra, eu quero ser bem breve. Se eu contar esse sonho para vocês vão me trazer palavras persuasivas, palavras de mentiras, palavras de enganos, para satisfazer o meu ego. Então o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês interprete não só o meu sonho, mas eu quero que vocês falem o meu sonho. Aí deixa os sábios encurralados. E aí os sábios dizem para o rei, irmãos, que naquele momento eles não tinham condição de dar essa revelação para eles. Eles não tinham essa capacidade. Até porque, irmãos, só Deus tem a capacidade de conhecer o mais íntimo do nosso pensamento, da nossa alma. Só Deus. Nem o teu maior adversário tem poder de ler a tua mente, só Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que eles não conseguiram interpretar e nem dar a revelação do seu sonho para o rei. E o rei fez uma ameaça. O rei não fez uma ameaça, mas como ele ia executar o que ele tinha prometido. O
que o rei prometeu, irmão? Sabe o que o rei prometeu? O rei prometeu que ia destruir, ia esmiuçar as casas daqueles sábios, ia devastar a casa daqueles sábios, ia se tornar montura, irmãos, a casa daquelas famílias. Ele trouxe uma ameaça naquele momento, o rei ia destruir as famílias daqueles sábios. E aqueles sábios ficaram desesperados, irmãos, porque eles ficaram num contexto e num momento de ameaça. E que ameaça era essa, irmãos? Porque eles não conseguiram trazer interpretação do sonho do rei, muito menos a revelação do sonho. E nós estamos vivendo num contexto como esse, num contexto de ameaça, irmãos. Ameaças de morte, como esses sábios estavam vivendo naquele momento. E a figura do rei Nabucodonosor aqui nesse contexto, irmãos, representa a figura de Satanás, a figura do nosso adversário. Eu não sei que ameaça o teu inimigo está fazendo contra a tua vida, mas eu quero dizer nessa noite: ei, Deus tem uma palavra para o teu coração, que Deus é maior que peleja por ti, Ele é maior que te guarda, Ele é maior que te livra. Porque João, o livro de João diz o seguinte, irmãos, o evangelista João, que maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus que está na tua vida. É Ele que te livra, é Ele que te guarda. Eu não sei qual é a ameaça que você está sofrendo. Não sei se é a ameaça do coronavírus. Eu não sei se é a ameaça de morte, se alguém está te ameaçando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma resposta para a tua vida. E olha o que diz, meu querido. Olha o que diz o texto. Olha o que as pessoas iam receber. A pessoa que trouxesse a revelação do sonho e a interpretação do sonho que ela ia receber. Olha o que elas iam receber. Capítulo 2 de Daniel. Mas se vós me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas, grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Só que os sábios não conseguiram, irmãos. Os sábios, e agora estão diante de uma ameaça de morte. Assim como nós estamos vivendo diante de ameaça de morte. O que as pessoas estão dizendo para nós? Dizendo que se nós sairmos de casa nós vamos morrer. Porque nós seremos atingidos pelo coronavírus e iremos à morte, a óbito. Ou seja, irmãos, o que fazer, irmão? Vamos aprender com Daniel aqui nesse texto. Vamos aprender no livro de Daniel o que fazer quando nós estamos diante de uma situação de ameaças de morte. Mas olha, irmãos, primeira coisa que nós não temos que fazer, irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer é não se desesperar. Não se desespere, irmãos, quando você estiver diante de uma situação de ameaça. Não se desespere. Não perca o controle da situação. Coloque na mão de Deus. Coloque na mão do Senhor. Porque Ele é maior que peleja pela tua vida, pela tua causa. Amém? E eu creio, irmãos, olha o que Deus fez, irmãos. A partir do versículo 12, do capítulo 2 de Daniel. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Ele ordenou que matasse todos os sábios. Todos os sábios. E saiu o decreto, irmão, qual devia ser morto os sábios. Buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Buscaram quem, irmãos? Daniel, seus amigos, para que fossem mortos, irmãos. Aqueles 3 amigos de Daniel, juntamente com eles, foram buscar, irmãos, eles para que fossem mortos. Porque Daniel e seus amigos eram sábios na Babilônia, irmãos. Então todos os sábios iam ser mortos agora. E Deus naquele momento, irmãos, Deus, Ele intervém na vida de Daniel, seus companheiros, seus amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai intervir na tua causa. Eu não sei qual é a causa difícil que você está enfrentando. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei, irmã Maria do Carmo, o que você tem passado. Mas Deus, Ele vai intervir. Ele vai intervir na tua vida. Ele vai intervir porque Ele é um Deus Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus que intervém na nossa causa. Ele é um Deus que provê o milagre. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Me acompanhe nesse texto. Então Daniel foi avisado prudentemente, e Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, para que apresse,
para que se apressa tanto o mandato da parte do rei. Então Arioco explicou o caso a Daniel. Olha o que diz o texto. Daniel entrou e pediu para o rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa. Daniel foi para onde? Para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e os seus companheiros. Irmãos, Daniel foi para casa orar. Daniel foi buscar a presença de Deus. Daniel foi clamar, irmãos. Porque, irmãos, quando você ora, irmão, diante de uma causa, Deus não deixa você sem resposta. Deus, Ele te dá uma resposta, uma resposta a um nível, irmãos, maior do que tu possa imaginar. Porque em favor de Daniel, Deus, Ele vai fazer algo em favor da tua vida. Porque Daniel, quando ele vai para casa orar, ele avisa os seus amigos. Por que ele avisa os seus amigos, irmãos? Porque os seus 3 amigos eram amigos de oração. Quando tem alguém intercedendo por nós, irmãos, o poder da intercessão, ele é poderoso em nossas vidas. Você quer saber, irmãos, o poder da oração em nossas vidas? Olha o que diz o livro de Esté, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz assim: vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comar, não bebais por 3 dias, nem dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei até com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Ou seja, meu querido, Esté colocou pessoas para jejuar em favor da vida dela. Esté colocou pessoas para interceder em favor da sua vida. Sabe por quê? Porque ela ia falar com o rei, e ela precisava de intercessão. E aquela intercessão, aquele jejum, irmãos, ali naquele momento, ou aconteceu um milagre através daquela intercessão. E qual era o milagre, irmão, que ele estava pensando? Porque ele estava vivendo Eles estavam vivendo numa ameaça de morte, irmãos. Havia, irmão, uma ameaça que haveria de matar todos os judeus, irmãos. E Esté, irmãos, levantou um grupo de pessoas, mulheres, as suas amigas. Quem são suas amigas? As suas amigas são capazes de jejuar com você em prol de um propósito. Se os seus amigos não serem capazes de jejuar com você, orar, interceder em prol de um propósito, mas não são seus amigos. Porque amigos são amigos, irmãos. Ele intercede por nós, porque as amigas de Esté intercederam pela vida dela, porque ela ia falar com o rei. Quando ela chegou diante do rei, ela tocou no cetro da justiça. E esse cetro, irmão, de justiça é Jesus de Nazaré. É Ele que está diante do Pai intercedendo pela nossa vida e pela sua vida. E nesta noite, irmãos, Jesus está diante do Pai intercedendo pela sua vida e pela minha vida. O tempo se vai, irmãos. Mas eu queria, irmão, finalizar esta palavra de Daniel. E olha o que aconteceu, irmãos. E ali, para que dissesse, versículo 18, para que dissesse, pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre o segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel foi pedir misericórdia para não perecer com os sábios da Babilônia, irmãos. Peça misericórdia para Deus. Peça misericórdia em prol da sua família. Peça misericórdia em propósito da sua vida. Peça misericórdia para Deus, que Deus ele vai, irmãos, de fazer um milagre nesta causa que você está precisando. Peça misericórdia. Daniel pediu misericórdia. Os seus amigos também. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Sabe por que eu li, irmãos, o capítulo 1, versículo 18 de Daniel? Porque lá a Bíblia diz que Deus deu o dom de visão e de sonho para Daniel. Para quem Deus revelou o segredo? Para Daniel, porque Daniel era a única pessoa que tinha um dom de visão e de sonho. Se Deus deu um dom, irmãos, é porque Ele quer usar esse dom. Deus usou o dom que Deus havia dado para Daniel. Deus usou esse dom na sua vida. E olha o que diz, irmão. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, irmãos, quer ser louvado. Deus louvou Daniel naquele momento. Deus louvou naquele momento Daniel louvou o Senhor. Por quê? Porque ele reconheceu que só o Senhor podia fazer um milagre. E sabe o que acontece, irmão? No versículo 46, para nós resumir essa palavra. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto
e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois puseste revelar esse segredo. Irmãos, por quem Daniel estava sendo ameaçado, agora estava prostrado diante dele. Nabucodonosor, o monarca, o rei, estava ameaçando todos os sábios, irmão, de matar todos eles. Agora o rei se encontra prostrado diante de Daniel. Esse é o Deus que você serve. O teu inimigo, irmão, ele pode se prostrar diante de você. Deus pode fazer isso. O teu adversário, ele vai se prostrar diante de ti e vai te pedir que Deus é Deus na tua vida. Porque o Senhor é Rei dos Reis, irmãos. Aqui a Bíblia diz que o rei, o inimigo de Daniel, reconheceu que Deus era Deus dos deuses, irmãos. O teu inimigo vai reconhecer que Deus é Deus na tua vida. O teu adversário, irmão, vai reconhecer que o Senhor é na tua vida. E eu profetizo nessa noite, eu libero uma palavra sobre a tua vida, que o teu inimigo não vai triunfar sobre a tua vida, ele não vai prevalecer contra a tua vida, ele vai cair por terra, porque é o Senhor do Senhor que peleja em favor da tua vida. E olha o que diz o texto, irmão. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador do segredo, pois puseste revelar o segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o principal governador de todos os sábios da Babilônia. O que foi que Daniel pediu, irmão, para Deus? Deus pediu, irmãos. Daniel pediu para Deus, sabe o que? A revelação do sonho e a interpretação do sonho. E sabe, Deus deu a revelação do sonho, deu a interpretação do sonho. E olha aqui, acompanhe comigo, irmãos. E deu o livramento. Deus deu o livramento de morte. Deus deu o livramento de morte das ameaças. Deus fez o inimigo de Daniel reconhecer que Deus... Somando comigo aí, ó. Deus deu a interpretação do sonho. Deus deu a interpretação. Deus livrou Daniel da ameaça de morte. Deus livrou Daniel da morte. Deus fez o rei reconhecer que Deus era na vida dele. Deus aqui fez Daniel receber manjares, oferta de manjares, perfumes suaves. Olha aqui, irmãos. Olha o que diz o texto a partir do versículo 48. Então o rei engrandeceu Daniel e deu-lhe muitos grandes presentes. Deu presente para Daniel. Pôs Daniel por governador da província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Pediu Daniel ao rei, constituiu ele como sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Então, irmãos, Daniel, irmão, ganhou em torno de quase uns 10 bênçãos do Senhor. E Daniel tinha pedido só duas coisas para Deus: a interpretação do sonho e a revelação do sonho. Sabe por quê, irmãos? Porque olha o que diz Efésios 3:20. Olha o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O teu Deus, irmão, o meu Deus, o nosso Senhor é muito mais poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Daniel pediu duas coisas para o Senhor, e Deus fez mais de 10 por Daniel. E no final, irmãos, Daniel foi promovido de escravo, de pessoa que estava sendo ameaçada por morte. Daniel agora vai ser promovido para se tornar governador da Babilônia, e um dos principais governadores da Babilônia, da província. E depois ele ainda intercede ainda pelo rei, ainda intercede ainda diante do rei para abençoar os seus 3 amigos. Sabe aqueles amigos que ajudou ele em oração? Sabe aqueles 3 amigos que estavam juntamente com ele lá no momento da batalha?
Sabe aqueles amigos que estavam passando por luta juntamente com ele? Aqueles 3 amigos que foram orar também juntamente com ele? Foi esses amigos, irmãos, que também foram abençoados juntamente com ele. Porque, irmãos, quando você tem alguém que intercede por você, que ora por você, você é abençoado, mas também essas pessoas são abençoadas. Deus abençoa também, irmãos, não só a mim. Eu quero abençoar você nessa noite. Mas quando você ser abençoado, não esqueça do pastor, não. O pastor está aqui. Não esqueça de mim, não. Daniel não esqueceu dos seus amigos. Daniel chegou diante do rei: Senhor, olha, meus amigos, abençoa também eles. E olha o que aconteceu com eles. Pediu Daniel ao rei, constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos aí, irmãos, que lá no capítulo 1, versículo 17, olha o que diz: os quatro jovens que Deus deu conhecimento e inteligência, todas as letras de sabedoria. São esses 4, irmãos, que Deus abençoou, os amigos de Daniel. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você que ainda não teve o prazer de pegar desde o começo essa palavra, Deus trouxe uma palavra ao teu coração. Aprenda com Daniel nessa noite. Aprenda com o profeta Daniel. O que fazer, irmãos, no momento de ameaça de morte? Não entrar em desespero. Não entre em desespero. Não te desespere. Somente confia no Senhor, que Ele há de te dar vitória nesta causa. O nosso tempo já foi embora, irmãos. Eu não queria demorar muito, mas enfim, irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração nesta noite. Eu quero agradecer por todos vocês. Orei